Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt. Obrigado por ter clicado agora. Eu estou aqui no interior, gravando vídeo em casa, em casa com carinha de interior. Pois é, estou aqui na casa de uma das avós. A acústica aqui deve estar como aí para vocês. O pé direito bem alto, aquelas casas antigas, coisa boa, de interior, né? Separei uns minutinhos para conversarmos sobre alguns assuntos importantes, ok? Vamos lá, vamos conversar sobre coisas do mundo, vamos conversar sobre Brasil, uma palavra rápida para você, uma mensagem de encorajamento para você, e essa mensagem vai tocar o teu coração, e no final tem um recado. Então me lembre dessas 3 coisas que nós vamos conversar aqui, tá bom? Nos comentários. Vamos lá. Primeira coisa que eu digo a vocês é que o Brasil está trilhando o caminho das ditaduras. O Brasil está trilhando o caminho das ditaduras. Você sabe que há uma força muito grande para poder aprovar um projeto de lei para censurar as redes sociais. Isso se trata objetivamente, entenda, por favor, isso se trata de perseguir opositores políticos nas mídias sociais. Por quê? As mídias tradicionais, o mainstream, perdeu o poder de grande mobilização da opinião pública. Automaticamente, analisando a eleição de 2016 nos Estados Unidos e a eleição de 2018 no Brasil, e vários outros processos eleitorais no mundo, o mainstream, junto com a classe política internacional, perceberam que precisam controlar a informação. Óbvio que quando eles dizem que uma coisa é fake news e outra coisa não é fake news, depende de qual veículo esteja propagando, depende de qual interesse político e ideológico por trás do propagador da notícia. Bom, aqui no Brasil não é diferente do que acontece no Irã, do que acontece na China, do que acontece na Venezuela, do que acontece na Rússia, do que acontece em vários outros países, como Nicarágua, e por aí vai. Vamos tratar especificamente aqui como eu ensinei nas aulas do Abaplay, quando falamos sobre a chinificação do Brasil e o início do Ministério da Verdade. Há uns meses atrás, logo que o atual presidente, ganhou o direito de sair da cadeia para sentar na cadeira, vocês viram que ele prometeu a censura nas redes sociais, o controle da informação, a tal regulamentação. Entenda uma coisa, todo ditador, ele usa termos maravilhosos e floreia esses termos maravilhosos sempre com liberdade, democracia, Estado democrático de direito e liberdade, etc. Vai florear isso, mas na verdade a intenção dele é perseguir o opositor político. E no Brasil, o projeto 2630, a PL 2630, ela foi fragmentada e com muita pressão da classe religiosa, dos pastores, etc., padres mais tradicionais, mais conservadores, foi fragmentado, porque até os religiosos estavam sendo arrolados nessa grande censura, mas isso eles não excluíram, tá? Então vem a responsabilização das redes sociais, vem a responsabilização das mídias por entrevista. Isso tudo é uma máscara para poder reprimir o discurso político opositor, para poder a informação vir através da grande mídia, que recebe milhões todos os meses por parte da Secretaria de Comunicação, por parte dos veículos oficiais do governo que fazem o repasse de verba publicitária. Então, o grande cabo eleitoral do governo, o grande propagandista do governo é a grande mídia, sempre foi assim no Brasil, não é diferente. Mas o que acontece é o seguinte, eu te contei tudo isso para você entender que o Brasil está caminhando para uma grande chinificação, conforme eu ensinei lá no Abaplay. O link do Abaplay está aqui embaixo, é onde tem os nossos cursos, e uma aula eu falei sobre o Ministério da Verdade, a exemplo do que escreveu o romancista político George Orwell, e eu falei sobre o Brasil, sobre Venezuela, fazendo um comparativo ali, a lei da verdade em Cuba, Venezuela, Nicarágua e por aí vai, China, e para você entender como estamos nos aproximando do modelo chinês. O Brasil está construindo um grande firewall, assim como o grande firewall chinês é conhecido no mundo inteiro, né? China recentemente fez um esforço para excluir mais de 24 mil perfis das redes sociais que compartilhavam informações que não eram informações validadas pelo partido, tá? Então, vocês sabem que uma pessoa, para usar uma rede social que não é uma rede social licenciada pelo governo chinês, não é uma rede social autorizada pelo governo chinês, ela precisa modificar o seu IP, o seu endereço de navegação. Então, ela está na China, mas é como se ela burlasse o IP para mostrar que ela está acessando aquele site através do Brasil. O Brasil não é mais possível, né? Que o Brasil não é mais um país livre. Ela está utilizando através de um IP dos Estados Unidos, do IP da Suíça, do IP da Noruega. Tá? O seu endereço de navegação. Então, só para você saber, o chinês ele precisa fazer isso, ter esse recurso. O Brasil está caminhando por este processo.
O Rumble é uma plataforma que foi criada para poder fugir da censura, né? A censura que existe nas redes sociais normais, nos canais de vídeo, etc., como do grupo Meta, do Google e por aí vai, de onde você me assiste em algum desses grupos. Nós tínhamos essas alternativas, eu já tive conta no Patreon, fui cancelado no Patreon, já tive conta no Rumble também. O Rumble decidiu deixar o Brasil, sair do Brasil, porque o Brasil decidiu perseguir seus opositores políticos. E o Rumble cansou de lutar contra as medidas autoritárias e arbitrárias da Suprema Corte. A justiça brasileira, o que a justiça divulga para você? Que essas redes sociais é uma terra de ninguém. E lá eles podem compartilhar fake news e ninguém vai fazer nada. Entenda, fake news é quem está falando, por que motivo está falando, né? Por exemplo, vou terminar aqui o Rumble, vou entrar no outro assunto. Então, o caso Monark foi um caso mais conhecido, multas, né, estratosféricas por parte do Moraes, o ministro da Suprema Corte, e os ministros da Suprema Corte estão muito arrolados nesse processo de legitimar o atual governo, de trazer ao jogo político os financiadores do atual governo, que eram os financiadores antigos, que tinham acusação, confissão, condenação, ressarcimento aos cofres públicos e agora ministro da Suprema Corte perdoando dívida, perdoando acordo feito em acordo de leniência, fruto de confissão de roubo. Ministro da Suprema Corte do Brasil está perdoando esses caras, porque inclusive a mulher, né, de tal ministro é advogada de um dos membros dessa equipe aí, de uma grande corporação envolvida na corrupção do Brasil de alguns anos atrás, mas as pessoas esqueceram tudo em nome do amor, vão passar fome em nome do amor, vão ser censuradas em nome do amor, estão dormindo com o capeta em nome do amor. Mas, enfim, né? O Rumble, que é uma plataforma, uma rede social, que tinha monetização, tinha recursos importantes, decidiu deixar o Brasil. Então, de tantos processos, de tantas multas, e são processos que eles dizem, que o Rumble diz, são processos absurdos, sem direito à defesa, sem direito a recorrer, sem o amplo direito à defesa, o Rumble deixou o Brasil. Então agora o Brasil, você entendeu, o Brasil se assemelha à China, o Brasil se assemelha à Rússia, ao Irã, à Venezuela e os outros regimes totalitários que fazem tudo em nome do amor. É impressionante o que está acontecendo no Brasil. Veja, depende de quem fala. Depende de quem fala. Por quê? Há um outro fato que eu preciso comentar com vocês rapidamente, vamos partir para a mensagem e o recado final. Há um outro fato aqui. Um perfil de fofoca, de inutilidade pública, que é o perfil do Choquei. Choquei, é fofoca. É um perfil de extrema esquerda, apoiador do atual presidente, que saiu da cadeia para a cadeira, né? Apoiador, fez campanha, trabalhou muito para o atual presidente, disseminou uma fake news que levou a uma jovem de 22 anos ela tirou a própria vida por causa da fake news que esse perfil Choquei divulgou. O perfil Choquei, que atuou muito bem na política, no período eleitoral, não foi censurado, não foi limitado. Pois é, o Choquei atuou muito bem na política na eleição passada. Pois a Choquei divulgou uma fake news contra a Jéssica, uma menina de 22 anos que estava sofrendo com uma depressão profunda. E essa menina tirou a própria vida. Essa menina veio a público e pediu para que esse perfil da Choquei retirasse a matéria que era falsa, que alegava falsamente que ela tinha trocado mensagens acaloradas, românticas, com o Whindersson Nunes, um influenciador. E o administrador da Choquei respondeu dizendo, diante do texto que a Jéssica escreveu, implorando para que eles pudessem se retratar, e ele debochou, zombando da menina, dizendo, isso aqui não é o Enem para você escrever uma redação. A menina tirou a própria vida, um caso gravíssimo. Isso é fake news. Isso tem que ser responsabilizado. O Danilo Gentili veio a público falando sobre isso. Grandes influenciadores vieram a público falando sobre isso. E a página de extrema esquerda que apoia o atual governo, que o atual governo quer controlar as redes sociais porque elas espalham fake news. Inclusive a primeira-dama veio a público, né, se vitimizando, chorando, para poder ratificar, confirmar esse projeto famigerado de controle das redes sociais, inclusive alegando que o Elon Musk ficou mais rico por causa do seu ataque hacker. Bom, mais uma coisa que eu comento aqui para vocês. Pessoal, é o seguinte, as declarações do atual presidente dos Estados Unidos e o modo como caminha a questão política nos Estados Unidos levará o mundo a uma grande instabilidade.
Declarações de militares, declarações de Forças Armadas dos Estados Unidos, principalmente do presidente dos Estados Unidos, envolvendo potências nucleares, estão levando o mundo a uma grande instabilidade, mundo mesmo, instabilidade global, envolvendo Coreia do Norte, envolvendo outros países, inclusive envolvendo China e Taiwan. Aqui no canal não vou adentrar para vocês, mas aqui no canal nós temos o conteúdo explicando, dois conteúdos explicando por que a China vai invadir Taiwan, vai reanexar Taiwan. Inclusive, eu cito ali o rejuvenescimento da China, o projeto de poder do Xi Jinping, por aí vai. Então, o processo eleitoral nos Estados Unidos tende a ser muito complicado. O Donald Trump, possivelmente, ele vai reverter na Suprema Corte a decisão dos estados, das Supremas Cortes estaduais, como do Colorado, agora tem Michigan, agora tem Nova York, e agora tem outros estados também, a costa oeste dos Estados Unidos, que é uma costa progressista, né? Também está entrando com uma ação para remover o Donald Trump das cédulas de votações nas primárias. Porque nos Estados Unidos, a eleição primeiro é primárias, decide quem vai concorrer pelo partido, democrata ou republicano, né? E aí depois disso tem a eleição geral, a eleição nacional. O que acontece é que as resoluções dos países, dos estados, não podem permitir que candidatos concorram nas primárias se ele estiver em situação irregular. Então, o que o Colorado fez foi declarar o Donald Trump por uma emenda de insurreição por causa daquele 6 de janeiro, lá onde Donald Trump levou um comício para Washington para poder protestar contra o resultado eleitoral e teve toda aquela baderna, toda aquela incursão de infiltrados do Antifas, do Black Lives Matter, tem muitos presos ainda hoje. Bom, e o Donald Trump foi condenado lá no Colorado e ele foi removido, então, dessas primárias. Então, várias mídias alternativas dos Estados Unidos, várias pessoas que analisam geopolítica estão falando que isso pode gerar uma situação muito complexa, até beirando a guerra civil nos Estados Unidos, se o Donald Trump for removido. Mas, ao que parece, a Suprema Corte ela vai decidir nacionalmente sobre o Donald Trump e ele vai concorrer, mas não sei se isso será de modo mais pacífico possível, a coisa tende a feder. Bom, qual é a palavra para você e qual é o recado? O recado é o seguinte: vocês sabem que eu sou embaixador do Instituto Jesus é Bom, que é uma ONG que atua levando alimento, a educação para as crianças em favela, comunidade carente, assistência às mães, psicólogo, etc. Nós tivemos a ideia, e eu conversei com o diretor do Instituto, que é o Pablo, o criador do Instituto, para nós desenvolvermos cursos ali dentro da comunidade. Hoje nós atuamos na comunidade César Maia, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, dando curso de empreendedorismo. Curso de empreendedorismo ainda vai ser implantado, está ainda em viabilização, mas curso de inglês para as crianças, elas se formaram no módulo 1 do curso básico de inglês, curso para os adolescentes, jovens e adolescentes, curso de reparo de celular, conserto de smartphone, depois vai ter New Design, que é curso de manicure e pedicure, hoje se chama Neo Design, alguma coisa assim. Além de cesta básica nessas datas comemorativas, nós estamos precisando do seu apoio. Eu estou colocando aqui embaixo o Pix do Instituto Jesus é Bom, tem CNPJ, é tudo bonitinho, já falei para vocês várias vezes. Então, estou aqui pedindo para vocês mais uma vez, porque nessas ações de Natal e fim de ano, ainda tem muita cesta básica, brinquedo para as crianças, colocar um sorriso, né, no rostinho de uma criança, é a coisa mais bonita que você pode fazer. Então, de repente, você está perguntando, poxa, você está perguntando, como eu poderia ajudar alguém carente? Eu queria alguma organização séria, alguma ONG séria. Estou indicando a você o Jesus é Bom, porque além de levar o alimento, de levar a assistência, de estender a mão, de oferecer um curso de inglês para uma criança de uma favela, de um curso de smartphone para um adolescente, para ele não entrar para o mundo da ociosidade, do tráfico, etc., ela também oferece alimento e prega Jesus, né? Sempre tem pregação, tem louvor, tem uma atividade para as crianças e para as famílias. Está aqui embaixo o Pix. Bom, concluo o nosso vídeo de hoje deixando a você uma mensagem. Uma mensagem de resiliência, de força. Estamos chegando no fim do ano e você precisa ouvir essa palavra e guardar no seu coração o que o Senhor ministrou no meu coração agora. O apóstolo Paulo ele fala muito bem, escrevendo aos Romanos, que nenhuma tribulação, né, do tempo presente, por mais que ela seja leve e momentânea, ela não pode se comparar ao eterno peso de glória. Na verdade, as coisas pesadas que nós passamos no decorrer da nossa caminhada, e passamos por muitas coisas pesadas e difíceis, na verdade. Eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo estão passando por situações pesadas, difíceis. Mas nós devemos lançar sobre o Senhor, como eu falei ontem, lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade.
Então, meu conselho é você lançar sobre ele, não carregar mais esse jugo, esse fardo, né? O jugo do Senhor é suave, seu fardo é leve. É você pegar tudo aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário para você. Mas eu sei que é difícil, a vida é difícil. Eu lembro de um texto, e a gente conclui com chave de ouro esse nosso vídeo. Eu lembro de um texto que é o momento em que Moisés foi levantado por Deus e Deus disse: fala para Israel que eu vou descer. Eu vou descer e vou libertá-los. E o interessante é que quando Moisés comunica a Israel de que eles seriam livres, seriam libertos, né, que Deus libertaria o seu povo, Faraó fica furioso, né? Faraó fica furioso e Faraó fica impondo mais carga de trabalho. Faraó reduz o alimento. Faraó põe mais pressão. Pressão não mata o cristão. Pressão só libera unção. Pressão só libera óleo. Pressão só libera intimidade com Deus. Quando a gente está na pressão, a gente pensa assim: meu Deus, o Senhor não vai fazer nada. Enquanto, na verdade, Ele está fazendo. O oleiro, que tem uma mão habilidosa, adestrada para manusear o barro e fazer o vaso, ele sabe muito bem onde ele pode apertar para moldar, sem quebrar o vaso. Então, se você é um vaso na mão de Deus, que é o oleiro, que molda a sua vida segundo o seu propósito, que molda o caráter de Cristo em você, Ele sabe muito bem onde põe pressão. Então, se você quer provar do que não provou ainda, viver o que não viveu, quando a gente está sendo amassado é difícil. Mas a partir de hoje, passe a confiar em quem nunca errou. Deus não errou no passado e não vai errar hoje. E quando o mundo achava que Deus errou, lá na frente as pessoas perceberam que na verdade era um grande plano de Deus. Então Faraó pressionava Israel. E até muito antes de Israel receber a notícia de que Deus ouviu o seu clamor e iria libertá-lo, Faraó manda matar os filhos de Israel, os filhos das hebreias. Por quê? Embora as israelitas fossem escravas, elas tinham mais filhos. Como pode alguém estar sendo oprimido, pressão psicológica, pouco alimento, muito trabalho e ainda prosperar, ter mais filhos? Lembre que no mundo antigo, prosperidade estava ligada a ter muitos filhos, porque isso está ligado à continuidade da sua família, do seu nome, certo? Né? Então, uma família próspera, longa, Jacó teve 12 filhos, promessa plena, 12 é o número de plenitude. Então, plenitude, então muitos filhos é riqueza. Então, como pode os israelitas, sendo pressionados, alta carga de trabalho, escravo, pouca comida, sol, desgaste, fome, muitos tinham doenças, ainda assim, eles tinham mais filhos, tanto que Faraó mandou matar os meninos. Certo? Outro detalhe, quando Moisés diz: Deus mandou você libertar o meu povo, o que Faraó faz? Dobra a carga de trabalho. Façam eles trabalhar mais. Eles vão agora criar tijolos sem palha. Tire a palha. Eles vão ter que trabalhar mais, vão ter que se virar com um recurso que não tem. E o que acontece? A Bíblia diz que eles continuam crescendo, eles continuam prosperando. Isso irrita Faraó. As mulheres do Egito tinham menos filhos. Os israelenses eram mais fortes. Isso porque a tribulação, a pressão, esse momento de amasso, quando o inimigo pensa que está te matando, ele está te fortalecendo. Lembre do jargão, para não ser só bíblico, do jargão: o que não me mata me torna mais forte. Então, o que você está vivendo, você precisa mudar a sua perspectiva de: agora eu vou descansar em Deus. Eu pensei que eu ia sucumbir lá atrás, quando essa pressão veio, quando essa pancada veio, eu pensei: eu vou morrer, eu não vou aguentar. Eu não morri, eu estou aqui. Lembra da música que Deus me deu? Você assiste aqui no canal? Você me sustentou até aqui, nunca desistiu, como fogo vem e me envolve. Já vi o seu amor fazer milagres, você me sustentou até aqui. Meu irmão, você pensou que ia sucumbir, que ia desistir, que ia largar tudo lá atrás, mas você está hoje ainda diante de Deus, Ele está sendo o seu sustento. Olha, a gente quer ser muito controlador nos processos da vida. A gente quer ser muito controlador, mas existem processos que não estão no nosso controle. Em determinado momento, Deus chegou para o povo e falou assim: o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Quando a gente fala demais, a gente quer estar no controle demais. Cala a boca.
Fecha, silencia, deixa o mundo espiritual ouvir somente você vibrando, ouvir somente você crendo, você louvando, você adorando, você glorificando, você acordando dizendo, Pai, te dou graças. Quando você acorda, o seu espírito tem que vibrar com o Espírito de Deus. Por quê? Se você acordou, é porque o sopro de Deus ainda está em você. Você é corpo, alma e espírito. O seu espírito se comunica com o Espírito de Deus, que vulgarmente estou dizendo, vibra com o Espírito de Deus. Então, se Ele te permitiu estar de pé em mais um dia, agradeça, porque Ele teve fé, Ele acreditou que você era importante naquele dia para algum propósito. Só que você está reclamando demais, está querendo achar resposta demais, está agradecendo de menos. Você está dizendo, Pai, qual é o teu propósito para mim hoje? Então, assim como no Egito, a carga não matou os israelitas. Assim como no Egito, a pressão não matou os israelitas. Assim como no Egito, a fome não matou os israelitas, mas os fortaleceu. As mulheres foram mais fortes, foram parteiras mais fortes, apesar da carga, da força, da fome e da tribulação. Nós somos fortalecidos na tribulação. Eu concluo dizendo, João, quando escreve Apocalipse, ele escreve aos irmãos de tribulação. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele escreve aos irmãos de tribulação. Os apóstolos de Cristo tinham clareza de que eles eram crentes de tribulação. Só a geração Nutella da nossa época não quer ouvir falar da palavra tribulação. A tribulação nos molda de acordo com o que a mão de Deus quer para nós. Então, o que você está vivendo hoje pode resultar em você unção, força e resiliência. E é o que eu declaro sobre a sua vida. Bom, se essa mensagem abençoou você, não deixe de compartilhar. Aqui embaixo estão links importantes. Está o Pix do Jesus é Bom para você fazer uma doação lá para a caridade. Aqui também está o link do Abaplay para você estudar, conhecer e prosseguir em conhecer na nossa plataforma de ensino, de vídeos, estudos, séries e documentários. Está aqui embaixo o abaplay.com.br e tem também o meu site, rafaelbittencourt.com.br, onde você pode estudar com artigos, estudos e por aí vai. Um abraço, que o Eterno te abençoe. Tchau, tchau.